Esse é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso O Livro de Atos, a Igreja, seu viver e agir. Nós vamos apresentar hoje a nossa 10ª aula, isto é, a nossa última aula. O tema dela é Paulo vai a Roma, Atos capítulo 27 e capítulo 28. Quanto aos objetivos, ao final desses momentos de exposição, você deverá ser capaz de, primeiro, mencionar os nomes de 2 cristãos que acompanharam Paulo em sua viagem a Roma. Segundo, descrever como seria a viagem de Paulo a Roma, de acordo com o que o Senhor lhe mostrou. Terceiro, citar 2 fatos relacionados ao perigo da viagem de Paulo a Roma. Quarto, dizer que tipo de recepção tiveram os náufragos, Paulo e seus companheiros, na ilha de Malta. 5, explicar como os cristãos de Roma receberam Paulo quando da sua chegada àquela cidade. O texto de número 1 da nossa aula tem como título o começo da viagem. Atos 27, 1 a 8. Então, havia sido definido que Paulo, tendo apelado a César, teria que ser enviado a Roma. E aí ele se fez acompanhar de 2 pessoas importantíssimas. Lucas, o médico amado, e Aristarco. É só você ler em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco está preso comigo. Então esses 2 amigos, essas 2 pessoas, foram com Paulo até Roma. Como Lucas é o escritor de Atos, nós percebemos que todo o relato da viagem para Roma é feito utilizando o pronome nós. Isso significa que o escritor estava presente naquele navio e chegara em Roma juntamente com Paulo. Então essas 2 pessoas fizeram companhia a Paulo. O centurião responsável por aquela viagem, por aquela translado de Paulo até Roma, era chamado Júlio. E então, saindo ali de Cesareia, eles chegam em Sidom. Em Sidom, Paulo revê alguns amigos. Ele se encontra com alguns irmãos, logicamente, evangelizados por ele próprio. E então eles seguem caminho e vão para a costa de Chipre, atravessam o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra, na Cilícia. Foi aí que o centurião, achando um navio alexandrino, então ele embarcou nele para chegar até a Itália, até Roma. Eu vou ler com você um texto que está no versículo 5 do capítulo 27 de Atos. Acompanhe comigo essa leitura. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos tendo sido permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos a sotavento de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade Lazéia. Então vejam que a viagem já dava sinais de ser complicada, difícil, com risco para a embarcação, com risco para as vidas que estavam ali. Então, eles começam a jogar as coisas do navio fora, percebendo que havia um vento contrário e a situação era de extremo perigo. Só que eles chegam a um lugar chamado Bons Portos. Isso aí tem uma aplicação prática para a nossa vida. É que em meio aos ventos contrários e tempestades da vida, o Senhor sempre tem para nós bons portos. Sempre haverá um bom porto para a nossa vida. Como houve, por exemplo, para a vida de Agar, lá no deserto, quando aquela água jorrou para que ela matasse a sua sede e a do seu filho. Como houve bons portos, por exemplo, na vida de Elias, na vida dos profetas. E como sempre haverá bons portos na nossa vida, se confiarmos inteiramente na providência do Senhor e nos cuidados do Senhor para com a nossa existência. O texto de número 2 da nossa aula tem como título Os Perigos da Viagem. Atos 27, versículos 9 a 26. Então eles já tinham um prenúncio do que poderia acontecer com eles naquela trajetória. E Paulo, por uma revelação especial de Deus, ele, numa reunião entre a tripulação, ele disse que eles deveriam ficar aportados ali naquele lugar. Que o melhor era que
que eles passassem todo o inverno ali, porque havia segurança. Veja o que Paulo disse a eles no versículo de número 10 do capítulo 27. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo havia tido uma revelação especial de Deus nesse sentido. Só que a tripulação que estava ali, claro, com exceção de Lucas, Aristarco, eles resolveram dar ouvidos ao piloto, ao comandante daquela embarcação, ao mestre daquele navio. E então eles resolveram partir. Claro, contrário à revelação que Deus havia dado a Paulo. E aí, sem perda de tempo e sem dar atenção à observação de Paulo, eles outra vez lançaram-se ao mar. Foi uma viagem complicadíssima, cheia de problemas. Foi uma viagem tormentosa. Aquela situação de tempestade agravou-se. O texto diz que veio um vento euroaquilão, isto é, um vento que era o encontro entre o vento do leste e o vento do norte. E aí, aquele navio começou a ser empurrado pela ventania e eles perderam todo o controle daquela situação. Ao ponto de Lucas ter documentado as seguintes palavras. Acompanhe comigo essa leitura. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A situação ficou tão grave que nenhum deles tinha esperança de salvamento. Ninguém tinha a convicção, a certeza de que sairia ileso daquela situação. E o texto diz que eles ficaram praticamente 14 dias sem se alimentar. E aí Paulo dirigiu a eles uma palavra que está no versículo de número 21 até o versículo número 26, que diz o seguinte: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Teve essa segunda revelação de Deus. E aí ele faz essa bela afirmação, dizendo que era preciso que eles tivessem aceitado a colocação que ele fez ainda lá na ilha de Creta, evitando assim todas aquelas perdas, mas que eles tivessem ânimo, porque o Deus a quem ele servia havia aparecido a ele, dizendo que eles não temessem, porque ninguém dentre os tripulantes daquele navio pereceria, perderia a sua vida. Coisa fabulosa, coisa espetacular, a convicção de Paulo, o diálogo que o Senhor manteve com ele, trazendo à sua mente, ao seu coração, uma revelação do quadro no qual eles estavam. E isso vem confirmar aquela palavra de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E ele estava naquela embarcação como profeta de Deus, como pessoa com quem Deus havia estabelecido um propósito, um pacto, de levá-lo a Roma, para que ele pregasse ali a sua palavra. E no Salmo 25 e 14, nós encontramos Davi dizendo que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Essa palavra de Paulo foi muito propícia, importante, naquele momento de tanta angústia. Senhores, na verdade, era necessário que vocês tivessem me ouvido, porque o que eu disse a vocês era a palavra de Deus. Contudo, agora, tenham bom ânimo, porque o Senhor, a quem eu sirvo, está conosco
E ele não apenas me informa desta situação, mas a sua mão estará conosco e nós chegaremos lá no ponto final, que é Roma e Lesos, guardados pela sua mão. Agora, no momento, é importante que cheguemos a uma ilha. O texto número 3 da nossa aula tem como título o naufrágio. Até aquele momento, eles estavam na 14ª noite de viagem. E os marinheiros experientes sabiam que humanamente eles não tinham esperança de sobrevivência. E aí alguns deles maldosamente se reuniram e decidiram fugir em botes, deixando o restante da tripulação ao ocaso, deixando o restante da tripulação para morrer debaixo daquela tempestade. O comandante ficou sabendo disso e aí ele impediu que isso acontecesse. E Paulo, naquela situação, mostra-se extremamente abnegado. Ele começa a se preocupar pelas pessoas ali presentes, pregando a eles o Evangelho, mas também tendo cuidado do bem-estar material, físico da tripulação daquele navio. Ele que entrara ali como prisioneiro, agora praticamente estava assumindo a liderança daquela tripulação, daquela embarcação, até que eles chegassem em um lugar seguro. Percebendo que eles estavam sem comer já há muito tempo, ele os aconselha a se alimentarem. E no versículo de número 15, nós encontramos a seguinte palavra: tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o, começou a comer. E aí, os seus companheiros de viagem também se puseram a comer. E eles precisavam desse alimento para ter força física e enfrentar aquela adversidade e chegar ao seu destino final. E aí, alimentados, eles lançam ao mar o restante da carga. Eles lançam todo o trigo ao mar. E de repente eles chegam no Recife e eles temem, porque, é claro, a embarcação bateria contra ele, se despedaçando completamente. E então, os soldados que ali estavam, com medo de que os presos fugissem, porque na lei romana, os soldados teriam que pagar com as suas próprias vidas. Eles eram executados quando havia a fuga de presos. E eles fizeram menção de executar, de matar todos os presos ali daquele navio. Só que o comandante, chefe, chamado Júlio, tendo muita simpatia e carinho por Paulo e tentando protegê-lo, impediu que aquela execução fosse efetuada. Era a mão de Deus, protegendo a vida do apóstolo Paulo, para que ele chegasse vivo a Roma e ali pregasse a sua palavra. Nenhum homem, nenhuma situação pode impedir os planos do Senhor, e os desígnios de Deus estavam ali. A sua mão poderosa estava naquelas circunstâncias, orientando e conduzindo tudo no sentido de que os seus planos fossem cumpridos, que seus planos fossem executados. O texto número 4 da nossa aula tem como título Paulo na ilha de Malta. Ele tinha dito aos tripulantes daquele navio que era necessário que eles dessem numa ilha. E eles chegaram nessa, chamada Malta. O texto de Atos, capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava-se Malta. Naquela ilha, eles receberam um tratamento extremamente gentil, cordial, cortês. Os habitantes daquela ilha, chamados bárbaros, e não há aqui nenhuma conotação negativa, bárbaro naquela época era toda pessoa que não era de nacionalidade grega. E aqueles bárbaros trataram Paulo de uma forma extremamente boa, carregada de misericórdia. Descendo em terra seca, à noite eles fizeram uma fogueira, e aí, de entre os gravetos daquela fogueira, saiu uma víbora, uma cobra extremamente venenosa. E ela mordeu nas mãos de Paulo, ficando pendurada. E as pessoas ali presentes disseram: está vendo? Ele é um criminoso mesmo, ele é culpado mesmo
porque a justiça divina não permitiu que ele sobrevivesse. Ele sobreviveu do naufrágio, mas ele não sobreviverá da mordidura dessa serpente. E o texto bíblico diz que Paulo coloca essa serpente no fogo, pendurado no seu dedo, e ela é queimada, ela é morta. E as pessoas ali presentes aguardam que ele começasse a inchar, que ele começasse a sangrar. Mas nada disso aconteceu. E aí eles mudaram completamente de opinião, comparando Paulo a um verdadeiro Deus. Então vejam, ele que chegara naquela ilha e fora morto por uma víbora, e agora conceituado como criminoso, como um homem condenado. Agora ele é exaltado na condição de um Deus. É claro que ele não aceitava essa colocação para ele pessoalmente, porque ele sabia que não há Deus além daquele para o qual ele havia sido comissionado de pregar o seu evangelho lá na cidade de Roma. Eles permaneceram nessa ilha de Malta durante 3 meses. E a Bíblia diz, no livro de Atos, que Paulo se mostrou extremamente abnegado, cuidando daquelas pessoas de uma forma extremamente carinhosa, protetora. E o Espírito do Senhor também agiu na vida de Paulo ali de uma forma poderosa. Humanamente, era para ele se sentir prostrado, desanimado, mas ao contrário, ele assumiu a responsabilidade pela vida daquelas pessoas, em todos os sentidos. A Bíblia diz que ele orava por eles com imposição de mãos, pregando a eles o Evangelho. Um dos homens daquela ilha tinha um problema muito sério. Aquela ilha era de um homem chamado Públio, e o seu pai estava gravemente enfermo. Ele estava tendo febre muito alta e com disenteria. E Paulo orou por aquele homem e ele ficou totalmente restaurado na sua saúde. Ele foi completamente curado. E aí nós nos lembramos da palavra do salmista, que está no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Vejam que coisa incrível. Uma situação adversa, uma situação de infortúnio. Ele chegou ali por causa de um naufrágio. Ele chegou ali numa condição de extrema inferioridade. Mas o Senhor usa Paulo naquele lugar para pregar a sua palavra, para curar os enfermos e para produzir o bem-estar daquelas pessoas que estavam à sua volta, confirmando os seus passos, como diz aqui nesse salmo, que o Senhor firma os passos daquele homem que teme o seu nome, daquele homem bom, e nos seus caminhos o Senhor tem prazer. A situação vivida por Paulo e seus companheiros de viagem na ilha de Malta é reveladora de que no meio de muita dor, no meio de muito sofrimento, o Senhor também pode operar de uma forma especial e muito poderosa. Há um princípio terapêutico também na dor, no infortúnio e no sofrimento. E quando nós lemos a vida desse apóstolo, nós percebemos exatamente isso. Parece que quanto mais sofrimento, dor e aflição que vinha sobre ele, tanto mais o Senhor também podia usar a sua vida na pregação do Evangelho, na expansão do reino de Deus e na operação de grandes sinais e maravilhas. Por isso, no plano pessoal, nós precisamos aceitar o plano de Deus para com a nossa vida, sabendo que todos os fatos, que todas as circunstâncias que estão à nossa volta estão nas mãos do Criador e Ele as conduz para a direção que desejar, sendo Ele um Deus Criador do universo e das nossas vidas, sendo Ele um Deus soberano. E nós devemos viver contentes, debaixo da sua guarda, debaixo da sua proteção, porque Ele tem estabelecido conosco uma aliança, um pacto. Os seus planos e propósitos se cumprirão na sua vida. E esses planos e propósitos sempre redundarão em benefício para a sua obra, em benefício para o seu reino e, concomitantemente, em benefício para a nossa vida pessoal.
O texto de número 5 da nossa aula tem como título Paulo chega a Roma. Atos 28, versículos 11 até o versículo de número 31. Eles permaneceram na ilha de Malta durante 3 meses. Tendo passado o inverno, eles embarcaram em um outro navio, um navio alexandrino que tinha o nome de Dióscuros. E então eles reiniciam a viagem que terminaria em Roma. Claro, o inverno havia passado e eles puderam chegar em paz, num clima de normalidade, até a cidade de Roma. Logicamente, Paulo se sentia aliviado daquela realidade de tormenta e de dificuldades naquele trajeto. Em momento algum, ele se sentia sozinho ou abandonado. Ele tinha Lucas e Aristarco companheiros, claro, fez outras amizades ali na duração dessa viagem e, mais do que tudo, ele sabia que o Senhor estava naquele negócio e que a mão do Todo-Poderoso o conduziria de uma forma bem-sucedida até a cidade de Roma. Chegando lá, depois de alguns dias, os judeus residentes em Roma foram encontrá-lo. Alguns eram de profissão de fé judaizante e outros eram cristãos. Já haviam pessoas convertidas ao cristianismo em Roma. Quando Paulo chegou ali, quem sabe, por causa da dispersão, Paulo pregou o evangelho aos gregos, aos gentios, e esses dispersos foram morar em Roma. Então, quando ele chegou ali, ele já encontrou irmãos que cultuavam o nome do Senhor. E estes queriam saber a respeito do que havia acontecido com Paulo, a respeito da fé que ele estava anunciando. E eu gostaria de ler com você aqui alguns versículos da palavra de Deus. Vamos começar no versículo de número 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Então eles vieram a Paulo para saber a respeito daquele caminho. E Paulo procura persuadi-los a partir da lei, a partir do Antigo Testamento e também a partir dos fatos que haviam acontecido na duração do ministério de Jesus, sobre o cumprimento da promessa da vinda do Messias. E falando a eles com tanta ousadia e autoridade, o texto diz que o grupo se dividiu. Uma parte se convenceu de que o Messias tinha vindo realmente, morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao 3º dia, e receberam-no como Salvador. E um outro grupo permaneceu descrente, permaneceu com o coração endurecido em relação à palavra pregada por Paulo. E aí Paulo então usa aquela passagem do profeta Isaías, que eu vou lê-la aqui para vocês. Acompanhem comigo essa leitura. Versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, essas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então vejam que a vida de Paulo em Roma não era completamente diferente de tudo que ele havia enfrentado em Jerusalém. Chegando naquela localidade, veio ao seu encontro os judeus e, pregando a eles o evangelho, houve discordância. E os seus ouvintes saíram dali, divididos entre 2 grupos, os que creram e os que não creram.
Mas ali, Paulo estava iniciando o trabalho para o qual havia sido chamado. Ele tinha ido a Roma com essa missão de pregar naquele lugar o Evangelho. E aqueles que creram com toda certeza se transformaram no ponto de partida daquilo que seria uma igreja sólida, uma igreja que realmente tinha compromisso com o Senhor. Chegamos ao final dessa nossa 10ª aula e também do nosso curso sobre o livro de Atos. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Até o nosso próximo encontro.